Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão alegres, diga amém. Que bom poder estar aqui essa noite juntamente com os irmãos. Que bom poder retornar a essa casa essa de oração, aonde o nosso Deus ele tem sido glorificado. Quero externar aqui minha gratidão ao pastor Natanael Eufrásio. Obrigado, pastor, pelo convite, pastor Robson. Deus continue abençoando a vida de vocês. Agradecendo aos pastores, a minha gratidão se estende a todos os obreiros, tanto os que estão aqui no altar, ajudando na direção do culto, quanto os que estão no meio da nave, da igreja, trabalhando. Deus seja glorificado na vida de vocês. Eu quero compartilhar com a igreja do Senhor um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 9. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 9. Enquanto você procura para nós remirmos o tempo, ao final, ali fora, vai estar o meu primeiro livro. Eu acho que eu ainda não tinha tido a oportunidade de trazê-lo aqui, mas Deus me deu o privilégio, em fevereiro desse ano, de lançar um livro. Eu acho que eu não trouxe não, né, pastor? Não, é a primeira vez. A última vez que estive aqui, se não me falha a memória, já tinha esgotado. Nós estamos na terceira edição dele e, glória a Deus, eu escrevo esse livro há aproximadamente 8 anos. Eu compartilho aqui um processo que eu e a minha casa, nós vivenciamos, e no meio desse processo, eu aprendi que, de fato, todo processo, ele tem um propósito. Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, um judeu que passou pelos campos de concentração, e ele diz assim: uma das formas de encontrar o sentido da vida é através do sofrimento. Quando encontramos um sentido no sofrimento, ele deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser uma missão. Sobreviver é encontrar significado na dor. Tem processos que a gente passa, que não é Deus querendo que você morra, não é Deus te punindo, não é Deus com raiva, mas são propósitos para que alguma coisa lá na frente venha fazer sentido. E muitas das coisas que a gente vive hoje, a gente não consegue entender olhando para trás. A gente vai ter que sobreviver até o propósito final, até que a gente tenha uma compreensão maior acerca do porquê que nós estamos vivendo. Eu compartilho um pouco daquilo que Deus fez, você vai entender um pouco dessa mensagem, mas se você quiser, vai estar ali fora, é apenas R$40, tem máquina de crédito, débito, tem abençoado muitas vidas, e o desejo do meu coração é que abençoe a sua vida, a sua casa também. Esse aqui é um presente para o nosso pastor Natanael. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele. Obrigado, pastor. Você não aplaudiu com força porque não foi tu que ganhou, né, crente? Mas tudo bem. Olha aí, ó. Mas esse crente que está do teu lado, Deus vai usar ele. Você não está com fé, não. Deus vai usar esse crente aí, está perto de você, para te abençoar. Oh, glória. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos
de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, essa palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez, teu Espírito ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite. Salva, cura, liberta, batiza, transforma, renova-nos, Senhor. Faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Deus, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podei tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Olhe para cá, redobre a sua atenção, me empresta a sua mente aqui. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus, ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. O Ministério Terreno de Cristo, ele tem uma duração de 3 anos e meio. E apesar de ser um tempo muito curto, esse tempo foi muito bem aproveitado. O ministério de Cristo foi muito profundo. E no meio desse processo, a gente percebe que Jesus ele vai se utilizar de 12 homens para que estivessem ao seu lado, não só ajudando ele na sua missão, mas também que esses homens fossem responsáveis para continuar a sua missão, quando Cristo aqui não estivesse mais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente para o Evangelho de Marcos, o que nós iremos perceber é que desse grupo de 12, existiram 3 que tiveram mais proximidade com Jesus. E por causa dessa proximidade, eles carregaram uma experiência que os outros discípulos, eles não carregavam. Por exemplo, quando você ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, pela primeira vez ali, você vê uma distinção entre 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, dos demais discípulos do colegiado apostólico de Cristo. Quando Jesus está se direcionando à casa de Jairo, você percebe que os outros discípulos, eles ouviram acerca do que aconteceu no quarto daquela menina. Os outros discípulos ficaram sabendo do que havia acontecido, mas somente Pedro, Tiago e João viram de perto, foram testemunhas do momento em que Jesus olhou para aquela menina morta e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. Esses 3 foram eles que testificaram o fôlego voltando para os pulmões daquela menina, as mãozinhas dela voltando a se mexer, aquela mãe que outrora chorava de desespero, agora chorando talvez de alegria, por ter visto a morte indo embora e a vida voltando a reinar dentro daquela casa. Olhando ainda para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, um pouco mais à frente, o que vai ser conhecido como o Monte da Transfiguração. Você vê Cristo se revelando aos seus discípulos. Nesse momento, foi um culto especial, um culto marcante, porque somente Pedro, Tiago e João vão ter essa experiência de ver Cristo sendo glorificado. E como se aquele culto já não estivesse bom o suficiente, a Bíblia diz que aparecem 2 testemunhas, Moisés e Elias. E para ficar mais pentecostal ainda, Deus começa a bradar naquele lugar dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, ouvi a ele. Já imaginou um culto como esse? Cristo se revelando em glória, os maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, e Deus ainda bradando naquele lugar. Somente Pedro, Tiago e João tiveram acesso a esse momento. Você continua olhando para a Bíblia Sagrada e você vai ver que um pouco antes da crucificação de Cristo, no jardim do Getsêmani, foi a esses 3 que Jesus se sentiu confortável de abrir o seu coração e compartilhar com eles que sua alma estava profundamente angustiada. Foi a esses 3 que Jesus convidou para que pudessem orar um pouco mais. Então você percebe que os 3
tiveram uma proximidade que os outros não tiveram. E por causa disso, conforme o tempo vai passando, você percebe que o tempo, a influência do tempo, vai começando a mudar as coisas dentro dessa formação inicial. No período em que o tempo passa, você percebe que aquela formação original, ela vai se desfazendo. E alguns que estavam ao lado de Cristo, militando nessa obra, vão ficando pelo meio do caminho e perecendo por esse reino. E olhando para esses três, eu acredito que tem um que ele se destaca, porque ele não foi apenas o único apóstolo que morreu de morte natural, mas ele foi o último a morrer. Eu estou falando de João. João teve que ter estrutura para ver todos os seus amigos morrendo, inclusive Cristo na sua frente, e olhar para um lado e olhar para o outro e perceber que já não tinha mais aquelas pessoas que alguns anos atrás fizeram parte da sua vida, fizeram parte do seu ministério. E olhando para a vida de João, a gente pode ver pelo menos 3 perdas que João teve no seu ministério. A primeira perda que João teve foi a do próprio Cristo. A gente entendendo hoje o plano da salvação, o sacrifício vicário de Cristo naquela cruz do Calvário, nós entendemos, pastor Robson, o quanto era necessário Cristo morrer e subir aos céus. Mas eu quero que você entenda isso sem nenhuma pretensão de romantizar esse momento. E entendendo isso na vida do apóstolo João, para muitas pessoas, Jesus era alguém que fazia milagres, que multiplicava pães, que multiplicava peixe, que devolveu a esperança em ambiente que homens já tinham sido desacreditados para a medicina. Mas para João, ele era muito mais do que um homem que fazia milagres e que dava para os homens aquilo que ele queria. Para João, Cristo havia ressignificado a sua vida. Para João, Cristo era a pessoa que havia trazido consolo para os seus dias. A intimidade deles era tão grande que a Bíblia diz que ele chegava a reclinar a sua cabeça no peito do mestre. Então é claro que João sabia que Cristo precisava morrer e subir aos céus. Mas você consegue entender que essa separação não deve ter sido fácil. Não fica difícil de entender isso quando você pensa talvez em um filho, em algum parente que sempre fez parte da sua vida e talvez hoje precise morar em outro estado, em outra nação. Se você lembra como foi a despedida do aeroporto, da rodoviária, então você vai entender o que eu estou falando. Claro que você talvez se despediu de alguém, porque ele foi para uma oportunidade de emprego, foi para uma parte boa da sua vida, e você sabe que aquilo ali era a melhor coisa que poderia acontecer com ele. Mas você não saiu do aeroporto sorrindo, você saiu ali com as marcas da saudade, sabendo que aquele tempo de crescimento tem um preço alto na sua vida, que é o distanciamento. Então João sabia que ele não teria mais Cristo tão acessível como outrora. Então você percebe que a primeira perda que João tem na sua vida é Cristo. A segunda perda que João tem é porque a história diz que no ano 44 depois de Cristo, a mando de Herodes Agripa, Tiago é o primeiro discípulo a ser morto. E o que você vai perceber é que Tiago, ele não era só um companheiro ministerial de João, ele não era só alguém que fazia parte desse ciclo fechado, que esteve na casa de Jairo, que esteve no Monte da Transfiguração, que esteve ali com Jesus no jardim do Getsêmani. Tiago era irmão de sangue de João, muito mais do que um companheiro ministerial. Eles eram irmãos, filho do mesmo pai e filho da mesma mãe, filho da irmã Salomé e filho de Zebedeu. E agora, Pedro, ou melhor, João, tem a segunda perda na sua vida. Cristo já morreu e agora Tiago, seu próprio irmão, também é morto. Sobra apenas Pedro e João. E quando nós olhamos para a vida desses dois, não nos faltam referências na Bíblia o quanto eles foram relevantes no mundo espiritual. Foram a esses dois que foi conferido a oportunidade de preparar a última ceia para que Jesus estivesse com os seus discípulos. Foram esses dois que em Atos capítulo 3, quando estão se direcionando ao templo, foram esses dois que Pedro solta a célebre frase: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esses dois têm uma história no reino junto, mas o escritor
John Fox, escrevendo no seu livro, o Livro dos Mártires, traz para nós que no momento de muita instabilidade, Nero procura uma oportunidade para tirar a vida do apóstolo Pedro. E os amigos de Pedro, para resguardar a sua vida, diz Pedro, foge, porque senão você será morto. E a história diz que enquanto Pedro está fugindo da cidade, Pedro tem uma visão, e nessa visão ele vê Cristo vindo na sua direção. A história diz que Pedro se prostra e começa a adorar a Cristo, mas Cristo não recebe a sua adoração, passa direto em direção à cidade, e isso confronta tanto a Pedro, que a história diz que Pedro se levanta e diz, mestre, para onde o Senhor está indo? E Jesus responde, eu estou indo para a cidade, para ser crucificado pela segunda vez. O que Cristo está fazendo é reprovando essa postura de fuga de Pedro, porque se Cristo deu a sua vida por eles, agora eles não poderiam ter medo de perder a sua própria vida por amor a Cristo. Quando Pedro entende a mensagem, a história diz que ele entra na cidade e acontece o que se espera. Vão querer matar a Pedro de forma crucificada, e na sua última prova de amor, Pedro diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Se quer me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. É a terceira perda, pastor, que João tem na sua vida. Cristo morre, Tiago morre e agora Pedro morre. O que sobra para o velho bispo de Éfeso? Somente a saudade, as lembranças, as memórias dos feitos aqui nessa terra e do que construíram juntos na obra de Deus. Só que a história diz, John Fox ainda narrando sobre esse fato diz, que Domiciano, imperador da época, filho de Vespasiano, vai preparar um caldeirão de óleo fervendo. E sabe qual é a ideia? Jogar João ali dentro. E da mesma forma que os outros apóstolos foram mortos, que João assim também seja. Eu imagino que num auditório como esse, tudo preparado para que João fosse morto. No coração dos homens, talvez pudesse pairar um sentimento de pena, um sentimento de tristeza, um sentimento de empatia. Coitado desse homem, se doou tanto da obra missionária para morrer desse jeito, para morrer dessa forma, para morrer dessa maneira. Estou conjecturando, eu imagino que enquanto a maioria dos homens estão olhando para João com um semblante de pena, no coração de João existe uma viva esperança. Que esperança é essa? João sabe que a morte ali não é o final, mas é o passaporte para a eternidade. João sabe que enquanto ele está sozinho nessa terra, fazendo a obra de Deus, nesse exato momento na eternidade, deve estar todos os seus companheiros ministeriais reunidos ao redor do trono. Eu imagino João pensando, é eu morrer aqui e eu ter a oportunidade de abraçar o Cordeiro de Deus outra vez. É eu morrer aqui e a minha alma ressurgir na glória, e eu rever o meu irmão Tiago, e eu rever o meu amigo Pedro. Eu imagino João dizendo, se vocês não me jogarem ali dentro, eu vou pular dentro desse caldeirão, porque o meu corpo perece, mas a minha alma ressurge ao lado dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz a história que quando lançam João ali dentro, parece que Deus se inclina do parapeito da eternidade e diz, ainda não, agora não, ainda tem muita coisa para ser feita. Ele mergulha e sai ileso, nenhum fio do seu cabelo foi queimado, nenhuma parte da sua roupa foi queimada. De forma miraculosa, João sobrevive àquela sentença de morte. Quando isso começa a chegar no coração do Império Romano, isso vai trazer um desconforto, porque quando mataram Cristo na cruz do Calvário, o que eles queriam era que com a sua morte, a sua influência também acabasse. Mas a morte dele fez aquilo que estava inicialmente pequeno se transformar num movimento que chegou até nós em 2024 hoje. Tudo que o Império Romano não queria era que esse nome
nome continuasse sendo propagado. Mas já pensou se essa notícia vaza, que os seguidores de Cristo nem morrer, estão morrendo mais, mas até na morte estão sobrevivendo? Já imaginou a bomba que isso seria? Então, de forma estratégica, redobre sua atenção e me empreste sua mente aqui. De forma estratégica, decidem pegar João e lançá-los até uma ilha chamada Pátimos. Eles estão querendo sentenciar João. Pátimos é uma ilha que ficava no arquipélago do Mar Egeu, a pelo menos 80 quilômetros de Éfeso, ao sul de Mileto. Pátimos é uma ilha estéril, é uma ilha vulcânica, e por causa disso, as pessoas que eram lançadas ali, elas eram abandonadas para viverem a sua própria sorte. Quando um homem era lançado em Pátimos, o que o Império Romano estava dizendo é: acabou sua vida, acabou seu ministério, acabou seus sonhos, acabaram seus projetos. Quando uma pessoa era colocada em Pátimos, a pior coisa que poderia acontecer é a quebra de comunicação. O homem era roubado do seio da sua família, o homem era tirado do meio da sua igreja, do seu ministério. Um homem que tinha por chamado propagar o evangelho a outras pessoas, agora estava cerceado num lugar aonde ele não teria mais contato com aquelas pessoas que faziam parte da sua vida. Quando alguém era lançado para Pátimos, o que alguém estava dizendo era: nós roubamos os seus sonhos. Pátimos não é um lugar de projetos, Pátimos não é um lugar de projeção, Pátimos não é um lugar de realização, Pátimos é um lugar de morte. Ninguém que vai a Pátimos está pensando em fazer uma faculdade. Ninguém que está em Pátimos está pensando em se casar. Ninguém que está em Pátimos está pensando em fazer um intercâmbio. Ninguém que está em Pátimos está pensando em abrir um CNPJ. Ninguém que está em Pátimos está pensando em trocar de carro. Ninguém que está em Pátimos está pensando em trocar de casa. Pátimos não é um lugar de sonhos. Pátimos não é um lugar de projeção. Pátimos é um lugar de tristeza, de morte, de findar de projetos. E eu imagino, quando o Império Romano sentencia João naquele lugar, eles estão dizendo: acabou sua vida, acabou seus projetos, acabou seu ministério, nós quebramos a comunicação. O único problema é que a visita que João receberia naquele lugar não precisaria de autorização da terra. A visita que João receberia naquele lugar não precisaria de uma embarcação romana para chegar até ali. Ele sabe andar sobre as águas, e se ele quiser, ele também sabe abrir o mar e atravessar em pés a secos. No meio do caos, no meio daquela paralisia ministerial, no meio daquela sentença maligna, uma voz vai quebrar o silêncio daquela ilha e vai bradar naquele lugar: João, não chore, João, eu não te trouxe aqui para parar, eu não te trouxe aqui para morrer, eu não te trouxe aqui para tu desistir dos teus sonhos, eu não te trouxe aqui para tu desistir dos teus projetos. Muitos que chegaram aqui terminaram os seus dias aqui, mas no lugar onde todo mundo morreu, tu vais produzir a obra mais poderosa do teu ministério. Existe uma mensagem que será compartilhada em Pátimos, que eu já preparei 7 igrejas que você vai entregar essa mensagem. De Pátimos eu te mandarei para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tu vai pregar a mensagem daqui e vai emendar para 7 igrejas que vão se alimentar do teu processo, que vão se alimentar do teu momento de dificuldade, que vão se alimentar do teu momento de dor. O que era para terminar assim, eu vou te mostrar que eu não sou um Deus saudosista que fiz no passado para você ficar lembrando do que aconteceu, não. O que você vai experimentar aqui, em nenhum outro lugar você experimentou. O que você vai ver aqui, em nenhum outro lugar você já viu. O que eu estou para te revelar é inédito. Você não viu nas bodas de Caná, você não viu nas melhores fases da tua vida, mas na área mais difícil do teu ministério é que tu terás a revelação mais poderosa que você poderia ter.
Deus é especialista para pegar coisas que estavam dando errado, para pegar coisas que eram para se quebrar, e trazer coisas novas e trazer um renovo para dentro desse marasmo. Patmos é um lugar onde a comunicação das pessoas foi roubada. E nós estamos num momento muito oportuno no Brasil, desde 2015, chamado de Setembro Amarelo. Um mês de conscientização acerca do suicídio, que é o braço de uma doença que durante muitos anos foi mal interpretada, mas se tornou um mal do século, chamada depressão. Depressão é como Patmos, pastor Robson. Rouba pessoas do contexto familiar, rouba jovens brilhantes do seu futuro, meninas lindas do seu propósito, fazem obreiros com potencial se trancarem dentro de uma amargura profunda, está roubando filhos de pais e pais de filhos, está distanciando famílias dentro de casa, porque a comunicação foi quebrada, e isso está nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa vida. E muitos estão sabendo administrar isso. Estão fazendo parte de uma estatística que invadiu o Brasil. Se você pesquisar, a terceira maior causa entre jovens e adolescentes no Brasil é o suicídio. E você pensa, Yuri, é um problema do Brasil? Não. Porque isso cai para segundo lugar quando eu falo de nível mundial. Pessoas que perderam e quebraram a sua comunicação. E muitas vezes, não sabendo administrar isso, estão sofrendo as marcas desse processo. Eu estive no Nordeste pela primeira vez. E quando o pastor me levou para conhecer algumas igrejas e algumas cidades, pastor Natanael, eu me lembro que nós passamos em cima de uma ponte em Natal. Que o pastor me disse, essa ponte é uma construção recente, que foi feita, já esteve lá? Que foi feita para desafogar o trânsito da cidade. Oi? Redinha? Ô, Glória, não conheço, é isso mesmo. Foi feito para desafogar o trânsito da cidade. É uma construção recente, que foi inaugurada há pouco tempo, do ano passado para cá. E quando nós passávamos, pastor, em cima dessa ponte, o pastor me atentou para algo que eu não tinha percebido. Ele disse, você percebeu que essa ponte está cercada de telas? Eu disse, percebi, por quê? Ele disse, porque o que era para ser um lugar que facilitaria a vida das pessoas, se tornou um ponto de suicídio. Pessoas estão vindo para cá de madrugada e estão se lançando daqui de cima a baixo. As autoridades locais, querendo diminuir essa estatística, cercou essa ponte de telas, mas isso não tem diminuído. O que tem diminuído é porque cristãos, à meia-noite, estão fazendo plantão em cima dessa ponte. Oh, meu Deus do céu! E quando passa um carro de suspeito, uma pessoa andando sozinha, eles se aproximam, pedem para fazer uma oração, dá um abraço nessas pessoas, pregam uma palavra de Deus e descem daquela ponte com eles. Isso tem cercado a vida de várias pessoas. E nós não estamos imunes a isso. E eu e a minha casa não ficamos imunes a isso. Esse ano eu completei 9 anos de casado com minha esposa. E o sonho da minha vida, pastor Natanael, eram 2, casar e ter filhos. Esse era o auge, era o sonho da minha vida. Construir uma família. Eu conheci a minha esposa dentro da igreja, numa das nossas congregações ali no campo da Ilha do Governador. E quando nós começamos a namorar, uma menina totalmente envolvida na obra de Deus, seminarista do curso escatológico ali da congregação, secretária do departamento de adolescente, totalmente comprometida. E no início do nosso casamento, quando a maioria dos filmes da Disney diz assim, e viveram felizes para sempre, começavam os meus dias de verão. Eu demorei, eu falei assim porque é o tema do livro, tá? Sobre o céu de verão. Eu demorei a perceber que o excesso de sono não era preguiça,
eu demorei a perceber que a falta de cuidado com a casa não era relaxamento. Eu demorei a perceber que a falta de afeto não era indiferença. Eu estava envolvido melhor dizendo, numa teoria que acreditava que depressão, como a maioria das pessoas pensam, é frescura. É falta de problema, é falta de uma dificuldade. E o príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse, quando teve depressão, ele disse, é uma doença imaginária, mas ela nasce na imaginação, mas ela não é imaginária. Eu me lembro que no início do nosso casamento, o varão aqui falou do casamento dele, 35 mil reais. Irmão, casar é caro de verdade. E eu me lembro que no início do nosso casamento, quando a gente começou a fazer a lista, pastor Robson, do que ia fazer, irmão, pense num negócio caro. Eu cheguei à conclusão que ele disse, não dá para a gente casar do jeitinho que a gente quer e da maneira que a gente queria. Eu não tinha condições de arcar. A minha família também não tinha, a dela menos ainda. E eu falei para ela, e eu lembro que eu disse, nós não temos recurso, mas nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele pode prover aquilo que a gente precisa. Quem conhece a Ilha do Governador sabe, se eu não me engano, acho que eu já encontrei uma van de vocês lá, num cantinho de oração chamado Jardim de Oração, ali em Tubiacanga. Se eu não me engano, foi essa igreja que uma vez foi lá que eu encontrei. Lá em Tubiacanga, quem já orou lá sabe, é um vale, é onde os crentes vão para lá, apresenta pedido de oração, queima pedido de oração, joga óleo em cima, esses mistérios que a gente tem com Deus, e às vezes Deus começa a se mover em prol da nossa fé. Eu falei para ela, todo dia, 5 horas da manhã vou passar na tua casa, a gente vai para lá, vai orar. E depois, como a gente casou muito cedo, quando ela estava noiva, ela ainda estudava, eu deixei ela na escola e eu ia para o trabalho. Ela casou com 18 anos, e quando nós estávamos nos preparando, ela ainda estava terminando os estudos. E eu me lembro que foi ali, batendo na porta, que eu vi Deus mandando naquele lugar a geladeira que a gente orava para que Deus nos desse. Foi ali naquele lugar de oração que eu vi Deus mandando a televisão, eu vi Deus mandando o sofá, eu vi Deus mandando a máquina de lavar. Foi ali naquele ambiente de oração que eu vi Deus mandando as prestações do salão. Ali eu vi Deus fazendo o que a minha mão não poderia alcançar. Irmão, quem precisa morar de aluguel sabe, já é difícil pagar um mês, quanto mais pagar 3 na frente de depósito, para depois pegar a chave de um imóvel. E se não for isso, é fiador. Irmão, pense numa luta, correndo para um lado, correndo para o outro. E eu me lembro que eu estava no estado de São Paulo pregando, e Brenda me mandou uma mensagem dizendo, Yuri, encontrei o apartamento dos meus sonhos, próximo da igreja, apenas 2 apartamentos por andar, só 4 apartamentos no prédio inteiro, tudo novinho, tudo lindo. E eu disse, meu Deus do céu, como é que é para morar nesse apartamento dos sonhos? Já estava medroso, já estava preocupado, porque eu sabia que era uma série de exigências. E ela disse, não é com a imobiliária, é direto com o proprietário. Eu disse, oh glória a Deus. Eu disse, como é que faz para morar nesse apartamento? E ela me disse, olha, para morar ali, eu perguntei, tem que fazer depósito, seguro fiança, fiador? Ela disse, não. Ele disse que é só dar o primeiro mês de aluguel, e ele já passa a chave para minha mão, aqui mesmo. Eu disse, ele vai fazer o contrato como? Ela não tinha nem carteira de trabalho. Ela disse, na minha identidade, ele já faz, e a gente pega a chave. Eu disse, meu Deus do céu, a gente tinha uma conta conjunta na caixa. Eu disse, saca esse dinheiro aí, para não perder essa oportunidade, e pega a chave. Quando a gente pegou a chave do apartamento, depois o proprietário me confidenciou que a moça que morava lá antes da gente se arrependeu de ter saído e tentou voltar para morar no imóvel, só que não dava mais tempo. Ele já tinha alugado para mim e para minha esposa. Se tu sentou do lado de um crente, cuidado, esse povo é estranho. Eles fazem campanha e Deus responde. Compram um carro sem dinheiro, passam pelas casas dizendo, pela fé vou morar aqui, e Deus dá. Esse povo faz coisa estranha e Deus reage da eternidade. Oh, glória a Deus, eu vejo um tecladista aqui pela fé, irmãos. Meu Deus do céu.
Ô glória! Tocando oceanos no pad. Se é para pedir, pede direito, né, irmãos? Irmão, Deus começou a se mobilizar. Só que de repente minha esposa estava com depressão. E eu demorei a perceber. E no meio do processo eu perdi minha esposa dentro de casa, pastor Natanael. Eu ia pregar e ela não ia mais comigo. Eu saía para ministrar e ela não conseguia mais me acompanhar. Chegou um período tão crítico, tão crítico. Eu não falava para ninguém, eu não queria compartilhar. Porque a maioria das pessoas não sabe lidar com o problema das outras. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo, a família dela não sabia. O que as pessoas iam pensar? A esposa do pregador está doente. Os homens criam uma falsa imagem do altar. E tudo que a gente não quer, às vezes, no momento de dificuldade, irmãos, é ser exposto. Então a minha esposa não ia, pastor, porque as pessoas perguntavam, elas eram indelicadas. Ela não fala, ela não ora. Armavam ambientes e constrangiam ela. Até me perguntaram, será que você casou certo? A gente viveu um tempo de tanta crise lá em casa que a gente ficava às vezes semanas sem se alimentar direito. Porque ela não tinha força para fazer. Então eu tinha uma panelinha de arroz ali, o que eu comia era o que tinha. Eu fritava um ovo, fritava um frango. Mas ninguém sabia o que acontecia na minha casa. Eu via Jesus curando, libertando, salvando. Quando eu chegava em casa, a minha mulher estava trancada dentro de um quarto, com a mesma roupa que ela havia acordado, sem se levantar da cama. E eu dizia, Deus, tu esqueceu dos meus sonhos. Tu esqueceu dos meus projetos. Eu pensava que Deus havia esquecido de mim na minha casa. As coisas se agravaram tanto, se agravaram tanto, se agravaram tanto, que teve um dia que eu estava me arrumando para ir pregar. E eu já estava pronto de terno e gravata. Eu me lembro que eu bati na porta do quarto. Eu abri a porta, tudo escuro, e eu falei, vamos comigo. Deus tem uma palavra para você naquele lugar. E ela, coberta, olhou para mim, começou a chorar pesado e disse, eu não consigo. Se cobriu de novo e virou para o canto da parede. Eu fechei a porta daquele quarto e disse, Deus, eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. Eu estou saindo de casa para pregar, mas quem precisa ouvir uma palavra sou eu. Eu estou saindo de casa para orar pelas pessoas, mas quem precisa de oração sou eu. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu tenho um capítulo desse livro que eu falo sobre rastros de um furacão. Esse livro é como um diário, pastor. Por isso que durou tanto tempo. Porque eu não sabia o desfecho. E ela me mandava mensagens até se despedindo da vida, e ela não sabia, eu salvava num bloco de notas. Porque o Espírito de Deus tinha me dito, escreve. Porque um dia será bálsamo para a vida de algumas pessoas. E eu me lembro que às vezes eu tinha que sair de ambiente. Eu estava com ela num restaurante, eu tinha que ir embora porque ela tinha crise de ansiedade. Festa de família, a gente nem ia mais. A gente não estava em nada da família. E eu me lembro que nesse dia eu falei, Deus, eu não tenho mais estrutura. E tão ferido, eu peguei meu telefone, liguei para o pastor da igreja e disse, pastor, já era quase a hora do culto. Eu falei, pastor, eu não posso ir hoje. A minha esposa não está bem, eu preciso ficar em casa, eu preciso cuidar dela. Eu não queria abrir para o pastor o que estava acontecendo, mas eu não tinha estrutura para pregar naquele dia. O pastor ficou tão chateado comigo, achando que eu não estava honrando o compromisso dele, porque eu cancelei em cima da hora que ele nunca mais me convidou para pregar na igreja dele. E naquele dia eu fui para a varanda da minha sala e disse, Deus, eu me desarrumei e falei, a partir de hoje eu não pregarei mais a tua palavra. Eu não estava me afastando da igreja, eu preciso que você entenda isso. Eu estava parando as minhas atividades ministeriais. Eu não tinha mais estrutura para viver nessa gangorra emocional. Eu disse, Deus, eu não prego mais. Eu estava como Davi no Salmo de número 57. Quem me dera ter asas como as pombas, eu voaria para o meio do deserto e passaria a noite ali. Tudo que eu queria era sumir daquela casa, era sumir daquele problema. Tem gente que tudo que poderia fazer essa noite, se fosse possível, era não voltar para casa, para não lidar com aquele filho, com aquele marido violento, para não lidar com aquela realidade. Tem gente que se pudesse nem amanhã acordaria, para não ter que se deparar com aquela dificuldade que já está se arrastando. Era o que eu queria, um par de asas para sumir.
Passou 15, 20 minutos. A minha esposa não ouviu o barulho do carro saindo da garagem. Ela veio envolvida no cobertor até a varanda. E ela disse: você não vai mais? Eu disse: eu não vou hoje. Nem até Deus mudar a sorte da nossa casa. Eu não tenho mais estrutura para viver dessa maneira. E ela começou a chorar para mim, pastor Natanael. E ela disse: Yuri, não para não. Deus vai me curar. Não para não. As coisas não vão melhorar aqui em casa. As coisas só vão piorar. Irmão, ninguém sabia o peso daquela decisão, só eu e ela. Desde os meus 13 anos eu tinha ouvido uma palavra e eu decidi acreditar no que os profetas falaram. Eu decidi acreditar na mensagem. Eu já tinha renunciado a um concurso público, eu já tinha renunciado a um concurso militar. Eu não tinha um plano B e ela sabia disso. Toda a nossa vida profissional, financeira, ministerial, estava tudo entrelaçado. Mas eu disse: eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. E eu disse: eu estou parando. Aquela semana foi como que um luto. A gente pouco se falou dentro de casa. Até que chegou num dia, ela disse para mim: Yuri, eu não tenho coragem de ir na igreja. Eu perdi peso, meu cabelo começou a cair. As pessoas estão percebendo, estão perguntando, eu tenho vergonha. Eu não tenho forças para sair de casa. Mas se você quiser ir, lá no jardim de oração, aonde nós íamos 5 horas da manhã, que Deus mandou a televisão, o sofá, que Deus mandou a máquina de lavar, o apartamento, naquele lugar que Deus realizou aquilo que a gente pediu. Se você quiser, lá eu consigo ir. Eu me lembro que nós nos arrumamos e ajeitamos, e nós saímos de casa 10 horas da noite, pastor. Eu não queria encontrar ninguém, as pessoas nos conheciam na ilha. Eu não queria que ninguém tivesse acesso ao nosso deserto. E quem já foi ao jardim de oração sabe, é próximo à praia. Nós ficamos bem próximos ali, olhando para a praia, céu iluminado apenas pelo brilho da lua. E quando foi quase meia-noite, nós já estávamos indo embora. Foi difícil orar, foi difícil conversar, foi difícil orar, louvar. E eu não tinha ido ali porque queria, mas tinha ido ali porque era um dos únicos lugares que ela se sentiu confortável. E eu me lembro, quando foi quase meia-noite, nós já estávamos indo embora. Me sai uma mulher de dentro do mato. Eu não sei o nome dela, eu não sei quem ela é, aonde ela congrega. Numa distância como que daqui para aquele varão que está sentado ali, numa distância daqui para ele, a mulher saiu de dentro do mato, passou na nossa frente. Ela não andava naquele lugar, ela marchava dentro daquele lugar. E enquanto ela marchava, ela começava a cortar laços e falar em outras línguas. Ela falava em línguas e marchava. E quando aquela mulher passou na minha frente, o meu corpo arrepiou da cabeça aos pés. E eu olhei para Brenda e eu disse: ele pisou em Patmos. Eu sei que Deus está aqui. É uma presença que não precisa de apresentação. É uma presença que chega quando a nossa força já foi embora. É aquela presença que muda decretos. Pessoas que já estavam desistindo de casamentos, que já pensaram em tirar a própria vida, que já ia assumir com tudo, de repente ele chegou lá. Você sabe do que eu estou pregando aqui, porque tem gente que já viveu o que eu estou falando. Você não tinha para quem se abrir, para quem compartilhar, e de repente ele, de forma silenciosa, preencheu aquele quarto, preencheu aquele lugar de oração. E na tua alma você sabia: ele que chegou aqui. Remando que me suribicalamarasúria, dere que alabra xeremandará súria. Eu fechei os olhos, eu comecei a chorar. E quando eu abri os olhos, aquela mulher estava parada na minha frente e começou a falar em línguas estranhas. E quando eu me percebi, ela olhou para mim com autoridade e me disse: homem, assim diz o Senhor para ti, que
Quem te mandou parar? Quem te deu autorização de parar? Quem te disse que tu escolhes a hora de parar? Só eu digo quando começa e só eu digo quando termina. Parecia que aquela mulher, pastor Robson, estava na sala da minha casa e começou Deus a me mostrar que quando eu orava e não ouvia Ele, que quando eu orava e não ouvia a sua voz, Ele me mostrava: eu não perdi o controle da sua vida, eu não perdi o controle da sua casa. Deus me disse: enquanto você saía de casa para levar a minha palavra, a morte não entrou ali, porque eu estava lá. Tua esposa não morreu, porque eu estava lá. Teu casamento não acabou, porque eu estava lá. E eu vim declarar essa noite nessa igreja: não haverá morte na sua casa, não haverá suicídio, não haverá divórcio, teus filhos não se cortarão, tua mulher não terminará assim. O mesmo Deus que me visitou naquele dia, hoje eu declaro nessa casa: Ele vai entrar no teu quarto, vai entrar na tua casa. Deus não vai perder tua família de vista. Eu pensava que minha vida tinha acabado, que meu casamento tinha acabado, que meus sonhos tinham acabado. Mas em 2021, pastor Natanael, para vergonha do diabo, eu vi a menina que pensava em tirar sua vida se formando em psicologia. E todas as segundas-feiras, todas as semanas, ela atende esposas de pastor, ela atende adolescentes dizendo: tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Eu pensava que meus sonhos tinham acabado, mas em 2022 eu vi Deus realizando meu sonho de criança. Abriu a madre da minha mulher e me deu uma princesa chamada Maria Valentina. Hoje ela não está aqui, não é porque ela está em casa depressiva, é que tem um profeta de 3 meses que mama demais, que chegou lá em casa, que enquanto eu estou pregando aqui, ela está cuidando do nosso filho, para o diabo saber que a última palavra é dele, é dele, é dele. Deus, levanta as mãos, fica de pé, fica de pé. Vai trazer um renovo para esse casamento, para esse ministério. Não acabará assim. Deus vai trazer resposta. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei como é que estão os teus filhos. Mas eu subi nesse altar para dizer: Deus faz. Deus faz. Deus transformou minha dor em propósito. E o Deus que fez na minha casa vai fazer na tua. Há 8 anos escrevendo um livro: como viver, como esperar em Deus, como orar, como administrar. E no final Deus me deu um livro poderoso. Recebi um testemunho na rede social, pastor Natanael, esses dias tornei público. Uma mulher me disse: são 3h16 da madrugada, pastor. Acabei de ler o seu livro, levantei da oração. Uma presença invadiu o meu quarto. E uma depressão que se arrastava por 15 anos, eu sinto que eu estou curada para a glória do nome do nosso Deus. Deus faz. Escute o que eu vou lhe dizer e nós vamos terminar aqui agora. Os pastores irão orar por vocês. Eu não quero fazer essa oração agora. Eu quero ser muito objetivo. Escute o que eu vou lhe dizer. Creia nessa palavra. O que me permitiu
viver o milagre de Deus é porque quando eu recebi um convite, eu aceitei. Se a minha esposa tivesse dito, pastor Natanael, vamos orar, e eu falasse não. Tem gente fechando as portas para as oportunidades que Deus está dando. E a mudança de vida, ela não começa de forma brusca. Ela vem disfarçada de pequenas oportunidades. Tem gente aqui essa noite que veio do trabalho, veio cansado, e não é nem crente, mas está aqui dentro. Fecharam o Norte Shopping hoje, mercado não está mais funcionando. O que um desviado está fazendo na igreja em meio de semana? É porque não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a você. Deus não te trouxe aqui à toa. Tu não caiu nessa casa de paraquedas. E se tu acredita no Deus que eu represento essa noite, Ele manda eu te dizer: eu estou disposto a mudar a sua vida. Mas isso passa por uma decisão. O meu tempo acabou. Você tem 1 minuto para decidir o que você quer. Eu não vou ultrapassar. Não perca essa oportunidade. Deus está dizendo que a tua força não muda, tua força não dá jeito, mas se você quiser, eu vou começar um processo na tua vida hoje. E eu sei que tem gente nessa igreja, 1 minuto, enquanto eles estiverem adorando, afastado no evangélico. Se Deus falou contigo, caminha até esse altar em nome de Jesus.